Hoje a gente vai dar um mergulho em um universo quase invisível, mas super importante: as incríveis fábricas ocultas do nosso corpo, as glândulas exócrinas. Elas trabalham sem parar para produzir coisas essenciais para o nosso dia a dia. Vamos descobrir como é que elas são projetadas. Já parou para pensar nisso? Como é que o corpo simplesmente produz saliva, suor, lágrimas? A resposta está numa arquitetura microscópica que é, de verdade, surpreendente. E hoje a gente vai desvendar o projeto por trás dessas verdadeiras usinas biológicas. Para a gente começar, vamos pegar a ideia central. Pensa numa glândula exócrina como uma fábrica com seu próprio sistema de entrega. Ela produz alguma coisa e, em vez de jogar essa coisa de qualquer jeito, ela usa canais específicos, os famosos ductos, para levar o produto até o lugar exato onde ele precisa chegar. E aqui a gente vê a grande diferença, bem visual. As glândulas exócrinas, que são nosso foco, usam esses canais, os ductos, para fazer a entrega. Já as endócrinas funcionam de outro jeito. Elas liberam seus mensageiros, os hormônios, direto na corrente sanguínea. É como a diferença entre uma entrega via Sedex, com o endereço certo, e uma transmissão de rádio, que vai para todo lado. Ok, mas como é que uma estrutura dessas nasce? Parece super complexo, né? Mas a resposta é fascinante. Tudo começa a partir de uma camada bem simples de células que reveste nosso corpo, o chamado epitélio. O processo todo é tipo uma coreografia celular perfeita. Primeiro, as células do epitélio começam a se multiplicar, a crescer. Depois, como se fossem exploradoras, elas invadem o tecido que fica logo abaixo. E aí vem a mágica. Elas se especializam, se transformam e dão origem às unidades que vão, de fato, secretar as substâncias. Bom, uma vez que a glândula está formada, a primeira e mais básica forma de classificar ela é bem simples, contando as células. A pergunta é, esse trabalho de secreção é feito por uma única célula ou por um time inteiro? E essa resposta já nos dá duas categorias bem claras. De um lado, a gente tem a glândula unicelular, que, como o nome já entrega, é uma única célula secretora trabalhando sozinha. Do outro lado, a multicelular, que é formada por um monte de células todas organizadas em estruturas bem mais complexas. E olha só que exemplo fantástico de glândula unicelular, a célula caliciforme. É incrível pensar nisso, né? Cada uma dessas célulazinhas em formato de taça que a gente encontra no nosso intestino é uma glândula completa trabalhando sozinha para produzir o muco que nos protege. Uma célula, uma fábrica inteira. As glândulas de uma célula são super importantes, claro, mas é no mundo das glândulas multicelulares que a gente encontra uma diversidade arquitetônica de tirar o fôlego. Então, é para lá que a gente vai agora. Entender as glândulas multicelulares é quase como aprender a ler um mapa de arquitetura. Pode parecer confuso no início, mas existem regras e padrões que, quando a gente entende, revelam um sistema super lógico. Então, aqui está o pulo do gato. Toda glândula multicelular tem duas partes essenciais. A porção secretora, essa que vemos mais no fundo, é a linha de produção, é onde a substância é fabricada. E o ducto excretor é o sistema de logística, o canal que transporta esse produto para fora. Com essas duas partes em mente, a classificação fica muito mais fácil. A gente só precisa observar duas coisas. Primeiro, como o ducto, o canal de entrega, está organizado. E segundo, qual é o formato da porção secretora, a fábrica? Vamos começar com o primeiro critério, que é uma pergunta bem direta sobre o sistema de entrega. O ducto se divide em vários ramos, como uma árvore, ou ele é um caminho único e reto? E a resposta para essa pergunta já divide o nosso mapa em dois. De um lado, as glândulas chamadas de simples, com um ducto único, sem ramificação, um caminho reto. Do outro lado, as compostas, onde o ducto se ramifica várias vezes, criando uma estrutura bem mais complexa que lembra mesmo uma árvore. Certo, já entendemos o caminho. Agora, vamos olhar para a fábrica da glândula. Qual é o formato da porção que realmente produz a secreção? E aqui, a forma dessa fábrica se resume a basicamente duas opções principais. A gente tem a forma tubular, que é mais longa e fina, como um tubo mesmo, e tem a forma acinosa, ou alveolar, que é mais arredondada, parecendo um saquinho ou um cacho de uvas. Olha só um exemplo bem claro do formato tubular. As células que secretam se organizam formando um tubo retinho. É uma estrutura super comum, por exemplo, nas glândulas do nosso intestino. E aqui, o formato acinoso. Repara como as células formam essa estrutura que parece um saco, bem arredondada. Um exemplo perfeito disso são as glândulas sebáceas da nossa pele, que produzem a oleosidade.
E é aqui que tudo se encaixa. A gente combina esses dois critérios, a estrutura do ducto e a forma da porção secretora, e consegue classificar praticamente qualquer glândula. Por exemplo, um ducto simples com uma forma tubular é uma glândula tubular simples. Um ducto ramificado, ou seja, composto, com uma forma sinosa, é uma sinosa composta. Viu como é um sistema lógico? Ok, a gente entendeu a arquitetura. Mas por que tanta variedade? Por que não usar um modelo só para tudo? A resposta para isso é um dos princípios mais elegantes da biologia. A forma sempre segue a função. E aqui está o porquê. Pensa comigo. Uma glândula composta, cheia de ramificações, tem muito mais área de superfície, ou seja, consegue ter mais células produzindo. As formas tubulares são como canos, ótimas para secretar grandes volumes de líquido. Já as formas acinosas, que são tipo saquinhos, são ideais para produzir e armazenar secreções mais grossas, mais viscosas. Cada projeto é uma solução inteligente para um problema específico. Então, no final das contas, o ponto mais importante é esse. Nada aqui é por acaso. A arquitetura de cada glândula, da mais simplesinha à mais complexa, é uma solução de engenharia biológica perfeitamente ajustada para a tarefa que ela precisa executar. Essa arquitetura incrível das glândulas é só um exemplo desse design invisível que mantém a gente funcionando. E isso faz a gente pensar que outra maravilha microscópica, neste exato momento, está trabalhando em silêncio para garantir o nosso bem-estar. Fica aí a reflexão.